Olá pessoas, eu sou Rodolfo Castrezano, também conhecido como Nerd Rabugento, último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio e cá estou eu para falar mais uma vez sobre Madame Teia, um filme que tecnicamente já nasceu morto, que todo mundo odiou e que eu imagino vai ser um grande flop nas bilheterias. E analisando assim, quando um filme de uma produtora famosa, grande, com um personagem como o Homem-Aranha norteando o universo, e esse filme vai mal e ele é massacrado pela crítica e pelo público, é claro que a gente sempre vê um movimento de certos criadores de conteúdo que tentam massacrar ainda mais para aproveitar essa onda para criar clickbaits e ganhar, sei lá, seguidores e views. E o que é a moeda de troca com os anunciantes e é de onde vem o dinheiro. Canal que tem público e que tem visualizações consegue facilmente mais anunciantes, logo essa é a fórmula da pedra filosofal do jogo. Então, chegamos ao ponto desse vídeo, ao que eu quero falar nesse vídeo, que você com certeza chegou com sangue nos olhos, destilando veneno, pronto para se divertir e espalhar que a atriz principal de Madame Teia odiou trabalhar no filme. Longe de mim, por favor, longe de mim defender Madame Teia. Se vocês assistiram ao meu vídeo e ao vídeo que eu conto todo no filme, vocês sabem qual é a minha opinião e não tem como defender, é um filme bem ruim, é um filme de super-heróis que promete super-heróis e não entrega super-heróis, sem contar que parece o piloto de uma série de televisão com os efeitos tão toscos que a cena da ambulância saltando através de um outdoor com certeza vai entrar no prêmio Rabugento deste ano. Mas eu tô aqui para mostrar como você pode ser manipulado pelos criadores de conteúdo para acreditar em mentiras ou em falsas verdades. Dizer que um filme é muito ruim, que é difícil de assistir e que os produtores podiam ter pegado essa grana e dado para uma instituição de caridade, isso tudo tá certo. Não tem nada de mais nisso. Quanto mais criativo na crítica, melhor. Quanto mais irônico, melhor ainda. O problema são as manipulações, as conspirações, os delírios que a gente vê muito por aí. No começo do ano, no dia do meu aniversário, especificamente, a Dakota Johnson deu uma entrevista à Entertainment Weekly, explicando como ela se sentiu incomodada em trabalhar com fundo azul. Deixa eu até colocar aqui para vocês, em trabalhar com fundo azul para os efeitos especiais. E ela disse o seguinte, deixa eu encontrar aqui, cadê? Tá aqui embaixo, eu até marquei, ó. Ela disse o seguinte, eu nunca fiz um filme que tivesse tela azul, né, em que você tivesse explosões falsas acontecendo e alguém gritasse explosão, e aí ela tinha que atuar como se estivesse numa explosão. Para ela, isso foi insano. Ela estava, tipo, curiosa, tentando entender, será que isso vai ficar bom? Será que eu fiz um bom trabalho? Mas ela confiou na diretora, que não tirou os olhos do filme desde que o filme começou. Essa é uma declaração incrivelmente normal nos dias de hoje, mas a partir do ponto que começaram a pular notícias que diziam que a Dakota Johnson duvidava que Madame Web seria um bom filme, cadê? Olha aqui. O que trabalhar no filme foi algo muito difícil, foi algo meio maluco, no mau sentido, e claramente não foi o que ela disse. Ela disse que nunca tinha trabalhado daquela maneira e que para ela foi complicado saber se ela estava ou não fazendo um bom trabalho. E aí vem um site que manipula o texto para esconder o elogio que ela fez para a diretora, e tanto o público que consome o assunto, quanto os jornalistas que apenas replicam as notícias sem ler, sem citar a fonte, sem procurar a fonte, acaba criando uma narrativa completamente diferente da realidade, baseada em informações distorcidas. Eu mesmo aposto que muita gente veio aqui para chutar cachorro morto e aproveitar a informação errada para destilar veneno nos grupos do Zap pela thumb que eu pensei. Eu pensei nessa thumb, eu pensei no título esperando isso. E eu tenho até certeza que vai ter muita gente que nem vai assistir ao vídeo e já vai espalhar a informação só porque é desgracenta. Vocês querem outro exemplo? Quando a Dakota Johnson descobriu que ia participar de um filme, já faz algum tempo isso, ela fez uma postagem marcando na postagem tanto a Sony quanto a Marvel Studios. A postagem já foi apagada, então não tenho como colocar aqui para vocês verem. Por causa dessa postagem, os Sherlock Holmes da internet de plantão começaram a dizer que ela aceitou esse contrato achando que ela faria parte do MCU e que não era só um filme isolado de uma personagem secundária do universo do Homem-Aranha, ou seja, uma atriz adulta, filha de atores famosos que vivem nesse mercado há anos, foi enganada para aceitar um contrato para um filme que ela não queria fazer. Vocês sabem que não é tão simples assim. É sempre bom lembrar que os atores recebem roteiros antes de assinar os contratos e eles leem esses roteiros e eu acredito que fica bem claro para quem eles vão trabalhar. Tipo essa notícia que ela deu uma entrevista pro Globo, ela veio pro Brasil e ela disse que quando leu o roteiro, tá aqui, quando leu o roteiro, então ela leu o roteiro,
que o poder da Madame estava na sua mente, etc. Então, ela leu o roteiro, obviamente ela leu o roteiro. Sem contar que a própria Dakota deu uma entrevista pra MTV em que ela não sabia nem dizer o nome dos filmes do Homem-Aranha com Tom Holland, e que ela disse que ela viu muito pouco filme da Marvel. Então, ela não assinou um contrato esperando se tornar a mentora dos Novos Vingadores, apesar de que, sei lá, né, sabe-se lá, de repente a doideira que tá o caos dentro do MCU, vai que acontece uma coisa dessas, a gente não dá pra não acreditar nessas coisas também. Mas a internet, ó, isso mesmo que eu falei, de repente já vira um boato em algum lugar, mas a internet tem vida própria, dos boatos, os rumores, as teorias tiradas do fiofó tomam um caminho próprio e seguem uma lógica própria. A Madame Teia era um filme condenado desde o começo e, consequentemente, a atriz principal estava então sendo forçada a divulgar um filme que ela odiou trabalhar. Aliás, a divulgação desse filme, bom ou ruim, odiado ou não, é algo que está no contrato. Um ator recebe para fazer a divulgação de um filme que ele participou. E a treta foi tão longe que no ano passado a atriz trocou de agente. Já teve saiu a notícia, veja só, essa é uma das notícias, que ela fez isso porque ela estava preocupada com a sua carreira, porque Madame Teia era muito ruim e a melhor coisa era ela mudar de agência. Ela precisava mudar de agência porque a Madame Teia era um filme muito ruim. Tá aqui, ó. A Dakota Johnson assinou assim, uma semana depois de Madame Web, o trailer preocupar pessoas. Vejam só, ela foi para uma agência que representa a própria produtora que ela tem, a produtora que ela tem, e tem um filme Dadio, que acho que vai ser lançado, ou já foi lançado, produzido por ela, e esse filme é distribuído pela Sony Pictures Classics, que é da Sony, e que também é dona da Columbia Pictures, que é distribuidora do filme da Madame Teia. Logo, eu imagino que a Sony não tem nenhuma treta com a atriz. Até a participação dela no Saturday Night Live ganhou contornos quando ela disse no seu texto de abertura que a Madame Web seria um filme que talvez tivesse sido roteirizado por uma inteligência artificial como o filme perfeito do seu namorado. E lá foi o povo dizer, de novo, que ela criticou o filme, que só valia pelas atrizes, blá, 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 blá. Sendo que eu tenho certeza absoluta que esse texto foi escrito pelos roteiristas do Saturday Night Live. Mas essa crítica que eu faço, ela pode ir além do povo que fica criando conteúdo falso para ganhar clickbait e ganhar view. Também pode ser direcionado para aquele povo que grita lacração todas as vezes que uma mulher é anunciada como protagonista de um filme. Eu recebi vários comentários desse tipo, alguns dizendo que a Sony estava mais preocupada em lacrar e colocar mulheres no lugar do Homem-Aranha. Teve um até que disse que não ia perder o seu tempo com um filme com mulheres empoderadas derrotando homens, sendo que se você assistiu ao filme, você sabe que é basicamente o contrário que acontece. A pessoa nem assistiu ao filme e já decidiu que o filme é lacrador e que tem uma agenda social de esquerda, como se isso fosse uma coisa ruim. O ser humano sempre precisou viver em grupos para sobreviver na natureza selvagem, para enfrentar predadores, e a internet deixou esses grupos ainda maiores, só que cada vez menos diversificados, já que geralmente são fechados em uma ideia central básica. Eu posso afirmar categoricamente que estamos cada vez mais binários, ou é 0 ou é 1, ou é ótimo ou é terrível, e lá se vão os tons de cinza. Ou você é Marvel ou você é DC, ou você torce pro Corinthians ou você torce pro Palmeiras, ou é algo muito bom ou é algo muito ruim. E para se destacar dentro do seu grupo, a pessoa precisa ter uma opinião antecipada sobre qualquer coisa. Antes mesmo de ver um filme, ela já sabe se ou é muito bom ou é muito ruim. E quanto mais pessoas concordarem com isso dentro do grupo, melhor. O que eu vejo na minha bolha é que Madame Teia é o pior filme de todos os tempos e Duna 2 é uma obra-prima antes mesmo de ter sido lançado. E qual será que vai ser o pior filme de todos os tempos do mês que vem? E qual será o melhor filme de todos os tempos, a próxima obra-prima do mês que vem? Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer aqui, o meu ponto de vista? Tá claro o que eu tô tentando mostrar aqui? Desinformação, teorias infundadas, frases tiradas de contexto, previsões baseadas em achismos, elas estão na moda, porque é aí que tá o dinheiro. Tanto no jornalismo como na cobertura de entretenimento, em uma cultura que adora extremos, ainda mais se esses extremos forem negativos. A única maneira de saber a verdade por trás disso tudo seria tentar tirar isso direto da atriz em alguma entrevista. Mas eu realmente não acredito que a Dakota Johnson odiou Madame Teia. O dinheiro caiu na conta, ela já montou a sua própria produtora e definitivamente ela não tem na sua carreira de 35 filmes mais do que uns 3 ou 4 filmes realmente bons. Ou seja, eu acho sinceramente que ela não se importa. Mas, mesmo que ela tenha odiado, que diferença que isso faz? Tem ator que se diverte fazendo filme ruim. Tem ator que se sente miserável fazendo filme bom. Assim como definir se um filme é bom ou ruim é algo completamente subjetivo ao espectador. Eu achei Madame Teia incrivelmente tosco, mal dirigido e mal editado. Mas aí vem o meu cunhado feliz da vida me dizer que ele adorou o filme. E tá no direito dele.
Então, para que fazer um assunto tão profundo girando em torno de um filme teoricamente ruim como Madame Teia? Para abrir a cabeça de vocês e fazer com que vocês percebam mais aqueles criadores de conteúdo desonestos que descaradamente surfam ondas que nem são deles. É mais fácil pegar uma onda que já existe do que criar uma. E que não tem a menor decência ou respeito pelo público. É legal ficar viajando e imaginar as mais variadas teorias, discutir essas teorias com os amigos, é muito legal isso. Claro que é. Eu faço isso o tempo todo no ao vivo aqui no canal. Mas eu sempre deixo bem claro que é uma teoria tirada do fiofó, sem base nenhuma, sem nenhum fato comprovado. É apenas uma brincadeira de criatividade entre pessoas que vivem na sua mesma bolha. No momento em que eu deixar de ter a responsabilidade para com o meu público, no momento em que eu produzir conteúdo apenas para ganhar seguidores e curtidas, no momento em que eu passar a criar e alimentar narrativas mentirosas que passam dos limites das telas, eu vou deixar de ser o crítico mais honesto do YouTube. Cinema é a coisa mais importante entre as menos importantes, mas com verdade a gente não brinca. Então é isso aí. Se você curtiu, manda esse vídeo para aquele seu amigo que não consegue pensar sozinho, que vê sempre os mesmos 2 ou 3 canais do YouTube para formar uma opinião, e deixa like, pega no meu Pix e balança, e é isso aí. Faz tudo o que você precisa fazer, que você já sabe o que você precisa fazer. Mas lembre-se, procure sempre fontes das notícias, antes de sair espalhando bobagem pela internet. É isso aí. Valeu!